Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula e hoje o nosso tema ele é muito importante, tanto nas questões do Enem como no nosso cotidiano, cinética química. Então, pessoal, para um bom entendimento inicial do conteúdo de cinética química, é razoável que a gente faça uma leve contextualização de onde que esse assunto está presente no nosso cotidiano. Cinética química, pessoal, é nada mais nada menos do que o estudo da velocidade das reações químicas, dos processos químicos, dos fenômenos químicos que nos acompanham no nosso dia a dia. Ou seja, ela vai estudar a velocidade e a forma com que a gente pode manipular essa velocidade, deixando um processo mais rápido ou mais devagar se for do nosso interesse. Aqui eu trago 3 exemplos simples e cotidianos dessas reações químicas. Por exemplo, a queima de um palito de fósforo, a queima da cabeça de um palito de fósforo, é uma reação praticamente que instantânea, ou seja, a sua velocidade ela é muito alta. Aqui, a queima de um carvão, quando a gente vai fazer um churrasco, por exemplo, a queima do carvão é aquele processo que nem é muito rápido, mas também não é muito devagar. Portanto, é uma reação intermediária. E aqui o processo de oxidação de ferrugem, por exemplo, o processo de formação de ferrugem, processo de ferrugem que se dá no ferro, por exemplo, em alguns metais, é um processo que demanda algum tempo. Portanto, é um exemplo de fenômeno químico lento, uma velocidade lenta. Beleza? Então, o que a gente estuda a partir desses conceitos, pessoal, a partir dessas aplicações, é qual é a forma microscópica da gente interpretar uma reação química do ponto de vista da sua velocidade e a forma com que a gente vai, evidentemente, interferir nela. Trago aqui um exemplo bem simples. Uma reação química, reagentes e produtos. O3 reagindo com NO, formando O2 e NO2, reagentes e produtos. Para que uma reação química aconteça, pessoal, alguma coisa deve acontecer. Que alguma coisa é essa? Colisões entre reagentes, mais especificamente colisões efetivas entre reagentes, ou seja, para que uma reação química forme novas substâncias, é preciso que haja contato, é preciso que haja choque, colisão entre as substâncias reagentes. E essa colisão, pessoal, ela deve obedecer 2 características primordiais. Primeira característica, a colisão precisa ser frontal, as moléculas têm que colidirem frontalmente, ocupando praticamente o espaço uma da outra, tocando no espaço uma da outra. E a energia tem que ser suficiente, ou seja, não pode ser uma colisão devagar, tem que ser uma colisão em alta velocidade. Já já a gente vai ver esse termo aqui, energia suficiente, que tem o nome de energia de ativação, beleza? Então aqui a gente traz uma ilustração dessa mesma equação química aí, desse mesmo exemplo. Moléculas em alta energia, O3 e NO. Eles vão se colidir e eles estão a uma alta velocidade. Quando eles colidem frontalmente, pessoal, e numa velocidade, numa energia alta, a gente tem o que a gente chama de colisão efetiva. Essa colisão efetiva, após ela, dá-se a formação de produtos. Então, para que uma reação química deixe de ter os reagentes e passe a ter os produtos, é necessário que haja, primeiro, colisão entre reagentes e, segundo, essa colisão seja numa alta velocidade e seja frontal. Beleza? Aí a gente tem reagentes e produtos e essa estrutura aqui intermediária, pessoal, é o que a gente batiza, conhece como complexo ativado. O complexo ativado, na verdade, não é uma estrutura estável. Ele é, na verdade, uma estrutura intermediária. Dura 1 milionésimo de segundo praticamente. É uma estrutura intermediária entre quem? Entre os reagentes e entre os produtos. E por que ele é instável e dura muito pouco? Porque ele permanece ativo exatamente no momento do choque. Quando há o choque, no exato momento em que há o choque de reagentes, eu tenho a formação do complexo ativado. A partir daí, dá-se a formação dos produtos, beleza? Então, aonde que a gente pode ver esse conceito do complexo ativado e, o mais importante, o conceito da energia de ativação? A gente falou das colisões, vamos falar agora daquela segunda condição necessária para a reação ocorrer, que é a energia de ativação, que é nada mais nada menos, pessoal, do que a energia necessária para que a reação ocorra, ou seja, a energia necessária para que os reagentes se tornem produtos. Essa energia ela é chamada de energia de ativação. Que tipo de relação existe entre a energia de ativação e a velocidade de uma reação química? Se a energia de ativação de uma reação for muito alta, significa o quê? Vai levar um certo tempo para a gente conseguir vencê-la. Então a velocidade da reação é baixa. Do contrário, se a energia de ativação for pequena, significa o quê? A gente consegue vencer a energia num curto espaço de tempo. Então a velocidade da reação ela é maior. Ou seja, a energia de ativação e velocidade são relações
inversas, inversamente proporcional, beleza? Então aqui a gente traz um gráfico referenciando isso. Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico que a gente estuda lá na termoquímica, para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Linha dos reagentes, linha dos produtos. A diferença entre eles vai dar o ΔH da reação química. Porém, esse gráfico aí, pessoal, também existem dois conceitos cinéticos embutidos nele, que é justamente o conceito do complexo ativado e a energia de ativação. O complexo ativado, lembra lá o que é? É a estrutura intermediária entre quem? Entre reagentes e produtos. Aqui estão os reagentes, aqui estão os produtos formados. A estrutura intermediária é o complexo ativado. É a estrutura que vai apresentar a mais alta energia do processo. Por isso que ele é instável. O que é a energia de ativação mesmo? É a energia para que os reagentes se convertam em produtos. Portanto, está aqui a energia de ativação, pessoal. É a diferença entre o complexo ativado e a entalpia dos reagentes, ou a energia dos reagentes. Essa energia aqui é a energia que precisa ser vencida no processo para que os produtos se formem. Beleza, pessoal? Então aí, num gráfico que a gente viu recentemente em termoquímica, estão também embutidos dois conceitos da cinética química. Beleza? Visto isso, o que é que a gente estuda para finalizar, pessoal? Os fatores que vão o quê? Os fatores que vão contribuir para ou aumentar ou reduzir a velocidade de uma reação química. São alguns fatores que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é a concentração dos reagentes. Lembra lá, para que uma reação ocorra é necessário o quê? Colisões entre reagentes. Quanto mais colisões existirem, mais rápido os produtos se formarão. Portanto, como que a concentração dos reagentes pode afetar uma reação química? Se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu vou estar aumentando as suas quantidades. Eu vou fazer com que mais reagentes colidam uns com os outros. Portanto, a velocidade da reação será maior. Do contrário, se eu reduzir a concentração dos reagentes, eu vou ter menos reagentes, menos colisões. A velocidade será menor, beleza? Outro fator que também influencia demais nos processos é a temperatura. Quanto maior a temperatura de um fenômeno químico, quanto maior a temperatura de uma reação química, maior é a sua velocidade. Por quê? Porque as moléculas, as partículas, elas vão ter uma energia cinética maior, vão se agitar mais e vão colidir mais umas com as outras, fazendo com que a velocidade da reação aumente, beleza? O terceiro fator que também influencia, pessoal, é a superfície de contato. Isso está diretamente relacionado com o quê? Com o poder de trituramento que as substâncias apresentam, ou seja, com a capacidade de trituramento que as substâncias apresentam. Se você dissolver um comprimido de vitamina C na água, ele vai demorar um certo tempo para dissolver todo. Se você partir esse comprimido de vitamina C em pequenos pedaços, você vai notar que o tempo de efervescência vai ser menor, ou seja, a velocidade do processo ela é maior. Então, quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação química, beleza? Outro fator que também influencia muito, a pressão do sistema, diretamente relacionado, por exemplo, com o cozimento de um alimento numa panela de pressão. Quanto maior a pressão de um sistema, maior é a velocidade daquele fenômeno químico ou físico que seja. Por quê? Se a pressão é maior, significa que as moléculas vão estar num recipiente de maior pressão, ou seja, elas vão colidir mais umas com as outras, a velocidade será maior, beleza? E o último fator que a gente chama a atenção aqui, que estão entre os mais importantes, é o catalisador. O que é que o catalisador faz? O que é que essa substância aparentemente mágica faz com a reação química que aumenta a velocidade dela, pessoal? O catalisador, ele tem como função apenas baixar a energia de ativação da reação. Lembra lá, se a energia de ativação é alta, a velocidade da reação é baixa. Portanto, o catalisador, ele é uma substância que, primeiro, não vai ser consumido na reação química. Ele pode ser acrescentado e tirado no final do processo sem nenhum problema, beleza? Então ele faz o quê? Ele diminui a energia de ativação do sistema, fazendo com que a velocidade torne-se maior. Beleza, pessoal? Então esses são os 5 fatores, os 5 principais fatores que influenciam na velocidade dos processos químicos de um modo geral, beleza? Vamos trazer aqui agora uma questão do Enem, recente, do ano de 2010, que trata justamente desses fatores. Se liga, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, contextualização. Repara, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Isso quer dizer o quê? Uma temperatura menor, uma temperatura mais baixa. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Ou seja, se eu tenho uma temperatura alta, o processo em si terá uma velocidade
alta, os alimentos se degradariam numa velocidade maior. Se eu reduzo a temperatura com a refrigeração, eu faço o inverso. Eu torno a velocidade de degradação dos alimentos menor, pessoal. Uma coisa está ligada à outra, claro. Então, o processo aqui que está decisivamente contribuindo para o armazenamento dos alimentos é o fator qual? Temperatura. Beleza? O 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento. Se eu cortar os alimentos, o que é que eu vou estar contribuindo, pessoal? A superfície de contato dos alimentos será menor, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, quanto mais você corta os alimentos na hora de fervê-los, na hora de esquentá-los, por exemplo, você faz com que o tempo desse preparo seja menor, logo a velocidade do processo é maior. O fator que está embutido aqui nessa contextualização é exatamente nossa superfície de contato. Beleza? E o terceiro, na preparação de iogurtes, adicionam ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Esse fator aqui, pessoal, qual é? É exatamente aquele principal fator que está muito presente na indústria alimentar, que são os catalisadores. No caso aqui, os catalisadores são as bactérias que vão produzir as enzimas. As enzimas no iogurte, por exemplo, diminuem a energia de ativação do processo, fazendo com que o alimento dure mais. Beleza, pessoal? Então a gente tem fator da temperatura no primeiro, superfície de contato no segundo e catalisador no terceiro. Nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa super aula com as nossas super dicas sobre cinética química. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, essa e outras aulas você encontra no nosso site interativo.com.br. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Tchau, um abraço, fique com Deus, tudo de bom.